bom? Como estamos? Tudo bem com vocês? Ótimo, já tem. Bom dia, Nicole. O som tá bom, Nicole? Tá dando para ouvir bem? Por favor. Respondam. Oi, Jéssica. Tá sim, obrigado, Nicole. Bom dia, João. Nós temos que continuar a nossa correção de provas, né? Vou abrir um pouquinho mais aqui o Zoom, que fica melhor para vocês enxergarem, eu também. Isso, está tudo correto. Então, vamos passar aqui para o outro lado. Então, vou começar, né, pessoal? Para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Tomando meu cafezinho para esquentar, porque tá fria a coisa aqui hoje, tá feia a coisa, né? Tá? Então, vamos começar aí diretamente o nosso conteúdo, a corrigir aquele diagnóstico que a gente fez, né? Se eu não estou enganado, né? Me entreguei, né? Acontece o quê, pessoal? Eu corrigi com vocês essa questão número 9. Então, eu tenho que começar corrigindo a 10 em diante, tá? E vamos lá, que nós temos só a correção de hoje e amanhã, 2 períodos hoje e 2 amanhã, para terminar essa lista de 50 questões, tá? Então, nós temos assim, ó. Questão 10. Nos eucariotos, uma célula somática, durante seu ciclo de vida, passa por 2 importantes momentos. O de interfase e o de divisão celular, né? Divisão M, né? Que seria a mitose, na realidade aqui. A divisão, no final da divisão, são geradas 2 novas células, mitose, que iniciam um ciclo de vida que mostra conforme a figura. Lembrem que no final da meiose, nós sempre teremos 4 células haploides formadas. Uma célula diploide gera 4. Na mitose, uma gera 2. Tá? E aí tem um esquema aqui, ó. G1, G0, G1, né? Fica ali. Enquanto tu não passar para a fase S, tu ficar permanentemente na fase de G1, a gente chama de G0. Às vezes, por algum estímulo, pode passar para G1. Por exemplo, já fazer aqui essa explicação, que é o seguinte, células ósseas. Quando a gente está crescendo, nós ficamos G1, S, G2, mitose, G1, S, G2, mitose, e tu vai crescendo e desenvolvendo. Chega um momento na tua vida que tu para de crescer, e cada um para de acordo com seus hormônios em algum momento. Talvez alguns de vocês ainda esteja crescendo, mas a maioria já deve ter parado, principalmente da ala feminina, né, que quando começa o processo do ciclo menstrual, já começa a diminuir a velocidade de crescimento, né? E cada um para no seu instante. Eu, por exemplo, parei de crescer aos 7, né? Então, cada um tem um momento que vai parar de crescer, né? E o que acontece? Quando tu para de crescer, as tuas células ósseas estão todas em G0. Somente vão passar para G1, né? Voltar a ser G1 para continuar a S, G2, se houver uma lesão, uma fratura, alguma coisa, processo de regeneração que eu tenho que estar criando aquela célula nova, tá? Então, tu vai. Embora nós tenhamos uma célula chamada osteoclaste que faz reabsorção óssea, ela faz mais uma reabsorção do material inorgânico, né? Do material orgânico, e não de formação de células novas, né? Então, essa estrutura aqui, tá? Que tu vai ter. Aí é feita uma informação sobre a vida de uma célula 2N igual a 12. Pessoal, sempre que for fazer uma análise de uma questão que seja de mitose e meiose, esta informação que está aqui, tá? 2N igual a 12, essa é a informação mais importante para tu começar a analisar a questão e poder fazer essas afirmativas. Tu tem que saber qual é o número de cromossomos normal diploide da célula, tá? Isso é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Certo?
Então, vamos lá. Na afirmativa 1 diz assim, na fase G1, essa célula apresenta 12 moléculas de DNA, cada molécula referente a um cromossomo simples. Ok, perfeito, pessoal. Porque uma coisa bem simples, né? Na fase G1, os cromossomos não estão duplicados ainda. Então, cada fita de DNA é referente a um cromossomo. Na fase S, que é a fase da duplicação do DNA, duplica a quantidade de DNA nuclear por um processo chamado de replicação semiconservativa. Então, duas coisas corretas nessa afirmativa, porque ela está dizendo que é na fase S que duplica o DNA, ok, perfeito, e que o modelo de replicação é semiconservativo, ok, também correto. Que quer dizer o seguinte, que eu tenho minha molécula de DNA que ela é dupla, eu separo as duas metades, crio uma metade nova para essa metade antiga e uma outra metade nova para essa metade antiga. Então, se eu usar aqui aquele quadro branco que eu sempre uso com vocês, o que eu vou ter? Ó, tu imagina que eu tenho o meu DNA aqui, tá? Como é? Aí o que eu vou fazer nesse DNA? Eu vou separar na hora de fazer a duplicação essa molécula de DNA. Então, eu vou ter um DNA aqui e um aqui, um lado e o outro DNA. Então, eu vou criar uma fita complementar, tá? Para esse DNA que está aqui, crio uma fita complementar e crio uma outra fita complementar para esta fita de DNA que está aqui, formando duas moléculas novas, sendo que cada molécula tem um lado da velha e um novo e um da velha. Quando esse DNA aqui for se duplicar, o que eu vou fazer? Eu vou separar... Opa, desculpa. Eu vou separar o DNA aqui e aqui, e vou criar uma molécula nova para cada uma. Uma para essa, uma para essa, tá? Aí essa molécula de DNA eu separo e crio uma molécula nova para cada uma. Uma para essa, uma para essa. Então, sempre a molécula nova de DNA, ela tem um lado da velha e um lado novo. Por isso o modelo semi-conservativo. Certo? Então, afirmativa 2, ok. Afirmativa 3, na fase de G2, essa célula deverá conter 24 moléculas de DNA, sim, porque houve a duplicação, eram 12, durante a mitose, compactá-las em 12 cromossomos duplicados. Também está correto, porque o número de cromossomos se conserva. Lembra, eu falei na última aula, né, que o número de cromossomos permanece na mitose. O que muda é a quantidade de DNA. Então, agora, cada cromossomo vai ser feito de 2 fitas de DNA nesse processo, para depois poder separar e cada célula nova ter o mesmo número de cromossomos e o mesmo DNA que tinha da anterior. Então, correto também, 1, 2 e 3 corretas, o que vai dar a letra Equador. Certo, pessoal? Algum probleminha aqui para nós? Não? Então, vamos para a questão 11. E a questão 11, ela diz assim, as pessoas que apresentam síndrome de Down, em geral, são trissômicas para o cromossomo 21. Esse problema ocorre predominantemente devido à não disjunção do par cromossômico na... Pessoal, esta questão, ela poderia ter 2 respostas possíveis, tá? Anáfase 1 e anáfase 2. Não tendo anáfase 2 nas alternativas, a minha resposta é na anáfase 1. Aí vamos de novo para o meu quadro branco. Vamos só mexer de lado aqui, se precisar voltar naquela informação, a gente volta.
O que acontece aqui, ó? Tá? No processo de meiose, de formação dos gametas, tá? Eu vou ter a formação de 4 células, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer de forma simplificada aqui, tá? Para vocês entenderem. Tinha aqui um X para cá, um para cá, aí um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, e estaria feita a meiose como deveria. Então, uma célula com 2 cromossomos gerou 4 células com um cada um. É o processo de meiose, é o processo de formação dos gametas. Este seria o normal. O que vai acontecer agora aqui, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil. Tá? O que vai acontecer? Eu posso ter 2 situações. Eu vou fazer em roxo e em amarelo, tá? Então, na situação 1, usando roxo, o que poderia acontecer? Na anáfase 1, vem 2 para cá e aqui não vem. Tá? Então, isso seria considerado a não disjunção do cromossomo. O par foi para um e não foi para o outro. No caso de 12 cromossomos, aqui ficaria com um duplo a mais. E aí, o que aconteceria? Teria um X aqui e um aqui. Ok? Tranquilo? Em amarelo, eu teria o par aqui, ó. Aí viria um para cá. Opa! Viria um para cá e um para cá. Aí o que acontece? Vou usar aqui, ó, para ficar mais simples. Isso aqui não se separa como deveria. Deveria vir um para cá e um amarelinho para cá. Aí vem, desculpa, um amarelinho para cá. Deixa eu aumentar, ó. Um amarelinho para cá, assim, e aqui fica nada. Tá? Só para ter a noção. Então, poderia ser tanto na anáfase 1 quanto na anáfase 2, tá? Então, na anáfase 1, quando eu tenho a célula aqui, e os cromossomos estão pareados aqui, o que tem que acontecer? Esse tem que vir para cá e esse para cá. Esse para cá e esse para cá. Isso na anáfase 1. Mas o que pode acontecer? Esse e esse virem para lá, esse para cá e somente esse para cá. Esses dois não se separaram, não disjunção. Na anáfase 2, eu teria apenas essa situação. Então, teria que acontecer o quê? Separar aqui no meio e ir essa metade para cá, essa para cá. Essa metade de baixo para cá e essa para cá. Mas se essa metade também subir, aqui vai ficar com um a mais. Então, seriam as 2 opções possíveis para não disjunção, para a formação do Down, tá? Prófase não pode ser, porque só está desmanchando o núcleo. Metáfase não tem separação, eles estão na metade. E é mitose, né? Também não seria. Na telófase, os cromossomos já se separaram como deveria, só a formação da célula nova. Metáfase 2 estão pareados, também não é o problema. É sempre na anáfase, tá? Aliás, toda a genética baseia-se na anáfase, na separação dos cromossomos. Certo? Foi, pessoal? Tranquilo?
Maravilha. Agora nós temos uma questãozinha aqui que fala de tecidos e células, né? Então nós temos aqui, na questão 12, nós temos os neutrófilos, tá? Neutrófilos. Esses neutrófilos dizem assim, ó. Os neutrófilos no sangue... Opa! Tá? Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. São responsáveis para combater infecções. Eles são capazes de fagocitar bactérias invasoras em organismos em uma situação... Em uma situação experimental, um cientista cultivou in vitro neutrófilos com bactérias gram-positivas, as quais apresentavam uma parede celular verde fluorescente. Uma hora após a infecção, o cientista observou que os neutrófilos ao microscópio verificou uma fluorescência verde em uma organela dentro das células. Nesse experimento, quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista com coloração verde fluorescente? Pessoal, para o verde passar para dentro do neutrófilo, quer dizer que o neutrófilo teve que fagocitar, tá? Fagocitar aquela bactéria. E ao fagocitar, a primeira coisa que ele forma é o chamado fagossomo, tá? É o fagossomo, porque é o corpo da fagocitose, que a bactéria estaria ali. E quando se fagocitar, eu vou ter que digerir aquela bactéria. E quem faz a digestão daquela bactéria é o lisossomo, que vai se fundir ao fagossomo para formar o vacúolo digestivo, tá? Então, é fagossomo e lisossomo. Essa questão ela ficaria de forma melhor se ao invés da resposta ser a letra C, que é ela, fagossomo e lisossomo, se houvesse um fagossomo e vacúolo digestivo. Ela ficaria aí perfeita, tá? Mas é uma pergunta apenas se tu entende do processo da digestão da célula, do processo de fagocitose, o que vai acontecer, tá? Mas, na realidade, o lisossomo, quando se funde ao fagossomo para ficar fluorescente, ele deixa de ser lisossomo, né? Ele passa a ser na vacúolo digestivo, né? Então, seria o perfeito ali. Mas como alguns livros chamam também o vacúolo digestivo de fagolisossomo, né? Tá aí a resposta para nós. Ok, pessoal? Teve alguma dúvida? Acho que não, né? Tranquilo. Acho que vocês vão me parar, né, quando houver alguma dúvida, tá? 13. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Os peroxissomos são organelas enzimáticas de membrana única, cuja função principal é a pararará de substâncias orgânicas nas células, em especial pararará. Nessa reação surge um produto muito tóxico para a célula, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas enzimas, a pararará. Tá? Bom, essa questão, ela de forma rápida e fácil, tá? Ela envolve a enzima principal dos peroxissomos, que é a catalase. Então, se tu sabe que peroxissomo tem a catalase, tu já respondeu essa questão com a letra D de Dinamarca, porque a única alternativa que tem é a catalase, tá? A catalase é a D de Dinamarca. Então, seria muito simples. Mas o peroxissomo, como a catalase faz pegar água oxigenada e formar O2 e água, o O2 vai te dizer que ele vai participar, que os peroxissomos participam do processo das oxidações celulares, tá? Ele contém enzimas oxidativas, a catalase é a enzima maior quantidade, tá? E essas enzimas oxidativas podem também gerar mais água oxigenada. Então, um ciclo, né? Ele quebra a oxigenada, as enzimas oxidativas pode gerar água oxigenada e aí ele está sempre trabalhando.
Tá? Tranquilo? Você não lembra? O produto que ele mais vai quebrar aí o ácido graxo nesse processo. Tá? Então, resposta letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? 14. Atente para o seguinte trecho sobre a respiração aeróbica e assinale a opção que completa correta e respectivamente as lacunas. Então, vamos lá. Visto que a parará é a forma de energia usada pelas células para realizar os processos biológicos, os elétrons ricos em energia capturados na glicólise, NADH, tá? Que é NADH, né? Ali, e parará, NADH e FADH2, devem ser convertidos para ATP. Este processo depende de parará e envolve uma série de carregadores de elétrons conhecido como POM. E aí, nós vamos lá. Então, visto que a fosforilação é uma forma usada pelas células para realizar os processos biológicos, ou seja, a fosforilação é formar ATP, né? Os elétrons ricos em energias capturados na glicólise, na DH, e no ciclo do ácido cítrico, que é onde a gente forma a NADH e FADH. Para quem não lembra o que é ciclo do ácido cítrico, também conhece ele com o nome de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é chamado de ciclo de Krebs, ou Krebs-Johnson, ainda ciclo do ácido cítrico, porque tu transforma o oxalato acético em ácido cítrico e decompõe o ácido cítrico para ter oxalato acético e tu fica fazendo esse ciclo. Então, é o ciclo que envolve o ácido cítrico, tá? Tranquilo? Esse processo aqui do ciclo ácido cítrico é dependente de oxigênio, porque se não tiver oxigênio ele tranca, ele não acontece. Embora o oxigênio, lembra que eu disse para vocês que o ciclo de Krebs ele era aeróbio, entre aspas, que eu disse assim, ó, que ele não usa o oxigênio nas suas reações, mas se não tiver o oxigênio sendo usado para cadeia respiratória, ele acaba trancando o ciclo de Krebs, ele acaba não acontecendo. Então, ele depende da presença do oxigênio na célula para ele se retroalimentar com os NADs para poder desenvolver o processo, tá? Então, é dependente do oxigênio e envolve uma série de carreadores de elétrons, conhecidos como cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória. Tá? Então, essa cadeia respiratória e o ciclo de Krebs, elas estão interrelacionadas como se fosse um ciclo. O oxigênio desencadeia aqui, essa permite que o ciclo aconteça e o ciclo fornece os pontos importantes para a cadeia. Então, ela é uma estrutura cíclica e concomitante. Não é um passo depois o outro. Tá? E isso é uma coisa muito importante para nós. Certo, pessoal? Dá para entender isso aqui? Ou precisam de uma explicação, alguma coisa a mais aqui? Ou essa questão para vocês foi tranquilo? Por favor, alguém me dê aí uma resposta sobre o que está, se está tranquilo isso para vocês ou não. Foi tranquilo, então? Tá legal. Vamos passar para a questão 15. A 15, pessoal, uma questão sobre a membrana celular. Assim, analise a figura de maneira esquemática a disposição das moléculas dos fosfolipídios presentes em alguns componentes celulares. Aí diz assim, em células eucarióticas, tal disposição de fosfolipídios é encontrada em toda estrutura que seja membranosa, pessoal. Toda e qualquer estrutura membranosa dentro da célula
vai ter essa estrutura aqui. Então, complexo de Golgi e retículo endoplasmático, eles são estruturas membranosas. O retículo provém da invaginação da membrana, portanto, ele tem essa estrutura, e é o retículo que forma o Golgi, portanto, o Golgi também tem essa estrutura. Tá? Na letra B, o peroxissomo tem, mas o ribossomo não tem, porque o ribossomo não é feito de fosfolipídios, ele é feito de RNA. Então, ele não tem essa estrutura. Tá? Na letra C, desculpa, o citoesqueleto não tem essa estrutura, porque o citoesqueleto ele é proveniente, tá, de microtúbulos, que são tubulina, é proteína, ou microfilamentos, que é actina e miosina, que é proteína também, ou ainda filamentos intermediários, que é o caso da queratina, que também é uma proteína. Então, eles são feitos de tubos proteicos, que podem mudar de espessura de um para o outro, de tamanhos, né, deles ali, mas tubos proteicos e não lipídicos. A mitocôndria teria essa estrutura. Tá? Nos centríolos. Ah, mas a mitocôndria não seria a célula de uma bactéria? Mas lembra que a ideia da primeira mitocôndria era uma bactéria que entrou numa célula por um processo de fagocitose. Então, a membrana externa, no mínimo, teria essa estrutura aqui. Então, teria essa estrutura. Tá? Centríolos não tem essa estrutura, porque o centríolo é feito de 9 grupos de 3 microtúbulos, que são feitos de tubulina, que é o mesmo constituinte de parte do citoesqueleto, né? Então, ele não tem essa estrutura membranosa, e o lisossomo teria, porque o lisossomo vem do Golgi, o Golgi vem do retículo, o retículo vem da membrana, o lisossomo teria. Tá? O envoltório nuclear, que tu conhece com o nome de carioteca, teria essa estrutura, porque ele provém do retículo endoplasmático, e o retículo provém da membrana, então é tudo uma coisa só, e o cromossomo não teria, porque o cromossomo ele é feito de DNA e proteína, e não de lipídios. O DNA é feito de nucleotídeos, que tem base nitrogenada, pentose e fosfato. E nenhum dos componentes tem lipídio. Então, ele não vai ter essa estrutura de fosfolipídio aqui. Portanto, a resposta à letra A, que é as duas únicas que têm membrana aqui. Veio uma perguntinha aqui agora. O retículo liso produz o complexo de Golgi? Sim. E produz também o peroxissomo. É o retículo liso que acaba produzindo tudo, tá? Nesse processo. E o retículo rugoso dado da origem à carioteca. Mas e só para lembrar que o retículo, não existe um retículo liso e um rugoso, tudo é uma coisa só. Mas o que vai acontecer? Próximo ao núcleo, os ribossomos vão começar a se aderir à parede do retículo para fazer o processo da síntese de proteínas. E aí é que forma o retículo rugoso, na verdade. Mas tudo seria basicamente um encanamento só. Tá? No liso mais ramificado, no rugoso um pouco menos, porque está concentrando ao redor daquele núcleo ali. Foi? Maravilha, dado. Questão 16, tá, pessoal? A questão 16, ela envolve, né, sempre aquelas questõezinhas de tu associar a função com a organela e o exemplo da célula onde elas estão presentes. Então, assim, organela, retículo endoplasmático, síntese e secreção de hormônios sexuais, retículo liso. Pessoal, vocês lembram que hormônios sexuais, eles são lipídios, eles são esteroides, né? E a função do retículo liso é a síntese de lipídios. Como esses hormônios são sexuais, são lipídios, são esteroides, eles são produzidos no retículo endoplasmático liso. Então, de cara, aqui tem que ser uma célula básica
de formação de uma gônada, né? E só o fato de tu ler hormônios sexuais aqui, tu já deveria marcar ou testículo ou ovário, né? Então, com certeza, já cairia a letra A e a letra D fora, né? Tá, pessoal? Por quê? Porque tu tem essa estruturação aqui. Tá? O retículo rugoso é síntese de proteínas, excretadas para o sangue, por exemplo, a insulina. Pô, se eu cito insulina, quem é que libera a insulina no nosso corpo? As células pancreáticas, é o pâncreas, que é uma glândula mista. Então, pessoal, já deu aqui, ó, testiculares e pancreáticas. 1 e 2, já responde para ti. Mas vamos outro. Mitocôndria, respiração celular. Mitocôndria eu vou ter grande quantidade em quem precisa de muita energia. Quem precisa de mais energia no nosso corpo? Neurônios e músculos. Então, células musculares. Lisossomo, quem faz digestão. Quem faz digestão? Quem faz fagocitose no nosso corpo. Leucócitos do tipo neutrófilo, monócitos, macrófagos são os que mais fazem isso. E aqui nas coisas nós temos os macrófagos. Tranquilo, pessoal? Acho que essa é tranquila, né? Questão 17, pessoal. Tá? Questão 17 para nós. Então, nós vamos ter assim, ó, o quadrinho aqui da célula. Quando eu era criança, meus amigos me chamavam de ameba. Então, vamos ter lá. Organelas são pequenas estruturas presentes no citoplasma da... Organelas são pequenas estruturas presentes no citoplasma das células. Sobre as características e funções dessas, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. O retículo endoplasmático é constituído por uma rede de tubos e bolsas membranosas que pode ser do tipo liso ou não granuloso ou agranular, rugoso ou granuloso. O não granuloso sintetiza esteroides e fosfolipídios. E o granuloso se encarrega da produção de certas proteínas destinadas à exportação. Perfeito, pessoal. Por quê? Porque o retículo rugoso vai passar para o Golgi, essas proteínas, para o Golgi secretar. Então, tudo que é produzido no retículo rugoso é para exportação. O que é produzido para uso da célula é nos polissomos. Lembra quando eu tenho vários ribossomos presos a uma fita de RNA mensageiro no citoplasma? Esses ribossomos vão ler a mesma fita várias vezes, produzindo muito daquela proteína que é para uso da própria célula. Então, tu vai usar na célula aquela substância. Então, a síntese de proteínas para o uso da célula é nos polissomos. Para a exportação é no retículo. Então, a afirmação 1, ó, ok, correta, tá? Afirmação 2, o complexo de Golgi ou Golgiense, tá? É formado por um conjunto de bolsas membranosas denominadas cisternas ou vesículas. Localiza-se geralmente próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático não granuloso e produz proteínas e polissacarídeos como a hemicelulose na cápsula bacteriana. Aqui tem vários erros. Tá? O Golgi não produz proteínas. Ele armazena proteínas. Mas forma os polissacarídeos, sim. E a hemicelulose é produzida pelo Golgi? Sim, porém não na cápsula bacteriana. A bactéria tem peptídeo glicano e não hemicelulose. Hemicelulose é usado na célula vegetal. Celulose e hemicelulose. Então, a afirmativa 2 está incorreta. Tá? Tranquilo? Sem problemas? Se eu quisesse ser mais adequado, eu diria que o Golgi faz a glicosilação de proteínas. Glicosilação de proteínas. Ou seja, ele coloca glicose nessas proteínas para formar glicoproteínas.
tá? Então, esse é o detalhe. Foi? Tranquilo? Os peroxissomos são organelas membranosas encontradas em células eucariontes. Essas organelas estão envolvidas com a oxidação de ácidos graxos, sim, e com um processo conhecido de beta-oxidação, sim. Quando eu começo a produzir aquelas enzimas oxidativas, elas vão oxidar os ácidos graxos e isso vai ser chamado de beta-oxidação, tá? Então, a afirmativa 3 está correta. A 4, pessoal. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbica. Perfeito, até aí. Em geral, tem uma forma de bastonete, ok, sendo constituídas por duas membranas lipoproteicas, uma externa lisa e contínua e outra interna com invaginações que formam as cristas mitocondriais. Perfeito, é a definição do desenho da mitocôndria clássico, né? Não tem problema nenhum. A 5. Os lisossomos são pequenas vesículas esféricas, até aí ok, membranosas, ok, rica em enzimas digestivas, ok, encontrado em todas as células, desde as procarióticas, ferrou. Célula procariótica só tem uma organela, que é o ribossomo. Somente o ribossomo, as outras não. Então, 5 errada. 2 e 5 erradas, as outras estão corretas. Então, pessoal, resposta à letra B, 1, 3 e 4 corretas. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão aí? Não? Maravilha. Vamos para a questão, então, 18. Também envolvendo célula, considera as afirmações abaixo sobre a membrana plasmática e células animais pluricelulares. Íons de potássio K+ tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do seu gradiente de concentração. Isso é real, né, pessoal? Vocês lembram que não dá para impedir o que é natural. E a concentração de potássio é maior dentro da célula do que fora da célula. A tendência natural é ele sair da célula. Ele vai sair da célula. Então, afirmativa 1, ok. Afirmativa 2. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em células de mamíferos necessitam a ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana. Perfeito também, tá, pessoal? Lembra que a glicose precisa que a insulina ative os carreadores para a glicose passar via proteína, porque ela não é lipossolúvel. Só entra direto, sem auxílio de carreadores, aquilo que é lipossolúvel. Se não é lipossolúvel, vai precisar do carreador para entrar, ou a célula terá que fagocitá-lo para entrar. Tá? Então, 1 e 2, ok. Afirmativa 3. A ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio por difusão simples. Não. A entrada de potássio dentro da célula é por transporte ativo. Lembra? Entra o sódio, sai o potássio, o retorno, a volta do estado natural é transporte ativo. Vai ter consumo de ATP, sempre na proporção. Para cada 3 sódios que entram, saem 2 potássios. Para cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. Então, assim, para o potássio sair, o sódio tem que entrar. Por quê? Porque a proteína de canal que faz esse processo é a mesma. Por isso que a bomba é dos dois. É uma bomba. É a mesma proteína. Então, quando entra um, sai o outro. Saiu. Para voltar, o que eu faço? Eu elimino o sódio. E quando o sódio sai, o potássio é reabsorvido, porque a proteína de canal é a mesma. Tu vai abrir os canais para a entrada e gastando energia para isso. Tá? Então, é de transporte ativo. Então, 1 e 2 corretas, 3 errada. Resposta, letra C, Canadá.
Opa, veio uma pergunta. Os ribossomos produzem proteína para serem usados dentro da célula, o retículo, o contrário. Dado. Ó, quem produz proteína sempre é o ribossomo. O retículo endoplasmático rugoso é chamado de rugoso porque tem um ribossomo preso nele. Então, ele produz proteínas porque tem o ribossomo aderido a ele. Então, efetivamente, quem está montando a proteína é o ribossomo. Porém, quando o ribossomo está preso ao retículo, esse que está preso ao retículo, ele produz as proteínas para exportação. Uma enzima digestiva, um hormônio, tudo aquilo que vai ser exportado da célula é produzido dentro do retículo rugoso, passa para o Golgi e o Golgi exporta. Tá? Para uso da célula, quem produz é o ribossomo que está aderido à fita do RNA mensageiro. Normalmente a gente chama de polissomos, porque aqueles ribossomos isolados, eles praticamente não produzem nada. Então, os polissomos é que vão produzir proteínas em maior quantidade, aderidos àquela fita de RNA mensageiro. A gente diz que os polissomos produzem as proteínas para uso específico da célula e o retículo rugoso, que tem ribossomo aderido a ele, produz a proteína para a exportação. Então, ele passa para o Golgi. Então, já vamos lembrar, tá? Vamos pegar aqui o quadro aqui, deixa eu usar o quadro. Vou aproveitar aqui para limpar a tela já, tá? Pessoal, então o que tu vai ter, ó? Tu vai ter o retículo aqui, tá? Esse retículo vai estar cheio de bolinhas aderidas, que são os ribossomos, tá? Deixa eu emendar aqui, porque não tem por que estar separado, né? Então, cheio de bolinha aqui, que são os ribossomos. Então, aqui dentro é feita a proteína. Essa proteína vai ser mandada para o complexo de Golgi, que ele tem vesículas achatadas e vesículas bolinhas ali, tá? Se vocês lembram, essa face do complexo é a fase cis, essa é a face trans, tá? Então, essa proteína aqui vai ser mandada aqui para dentro, que passa para cá, que passa para cá. Aí, esse Golgi vai formar uma vesícula com essa substância aqui, que vem, então, para cá. Essa vesícula se destaca, vai ter a proteína aqui. Isso vai ser chamado de grânulo de secreção ou grânulo de zigmogênio. Tá? Grânulo de Deixa eu corrigir isso aqui para não ficar essa coisa horrorosa aí, tá? Então eu tenho os grânulos de secreção ou de zigmogênio, tá? Que são esses grânulos que aí esses grânulos vão encostar na membrana, tá? Ele encosta aqui. Quando essa membrana ela começar a distender, abrir, essa substância X é eliminada para o lado de fora. Foi? Ok. Tranquilo, Dado?
Nossa, acho que agora morreu. Nossa, agora acho que morreu. Valeu, senhor. Então tá. Tranquilo. A dúvida, senhor. Ah, tá. Tá. Fiquei assustado aqui, cara. Tá, morreu. Então vamos lá. Questão 19, pessoal. Desculpa. Então tá, tudo tranquilo. Tá? Deixa aqui. Ou eu tava morrendo ou alguém tinha morrido aí, né? Não quer matar o velho de susto aqui, né? Tá? Tranquilo, ok. Bom, pessoal. Ó, essa aqui é uma questãozinha do Enem, então, tá, pessoal? Que é uma coisa que a gente vai fazer em janeiro. Janeiro, né? Então, né? Nada daquela coisa de maio, né? Que é loucura, né? Ali. E eu vou ser bem honesto para vocês uma coisa, né? Eu jamais achei que seria maio, né? Tinha medo. Mas eu jamais achei que seria maio. Porque senão as universidades não conseguem montar o semestre delas, né? Não tem como montar 2 semestres na faculdade. Você vai começar em maio, vai ter que acabar em setembro, o outro vai acabar... Não conserta nunca mais isso, né? Então, não podia ser, né? Tá? Ô, Sor, o Caxambu pediu um esquema da bomba de sódio e potássio. Quer que eu faça agora? Ah, tinha aqui que eu não tinha visto a pergunta do Caxambu. Desculpa, Caxambu. Eu não tinha visto. Paulo, teria como fazer um pequeno esquema da bomba de sódio e potássio? Claro, tem sim. Obrigado, Tainá. Tá? Obrigado, porque eu não tinha visto. Tá? Então, vamos fazer esse esquema. Vou passar aqui para o meu quadro aqui, tá? Peço desculpa de novo porque eu não vi, tá? Mas, vamos lá. Vamos imaginar assim, ó. Tu tem uma proteína de canal, tá? Essa proteína de canal, ela vai ter três espaços de um lado e 2 espaços do outro. Deixa eu fazer um desenho melhor que isso, tá, pessoal? Vou fazer assim. Desenhar com o mouse é um caos. Tá? Então, eu tenho a proteína com 3 espaços de um lado e 2 do outro. Tá? Essa proteína está inserida dentro de uma membrana. Tá ok, Cristiano? Então, imagine o seguinte, que aqui é o lado de fora da célula. Aqui é o lado de dentro da célula. O que vai acontecer? Nós temos sódio fora e dentro da célula. Nós temos, vou trocar a cor aqui, potássio dentro e fora da célula, tá? Qual é a minha realidade? A minha realidade é assim, ó. Eu tenho uma concentração de sódio muito maior fora do que dentro, tá? Muito mais potássio dentro do que fora, tá? O que é natural não dá para impedir. Então, a tendência natural é esse sódio entrar através da proteína. E entra, ó, 3 sódios. Esse processo, como está passando por uma proteína, é difusão facilitada.
Quando ativa a proteína para a entrada do sódio, ativa a proteína para a saída do potássio. E vão sair 2 potássios aqui. Também por difusão facilitada. Mas o potássio, se tu for analisar uma tabela periódica, vou fazer ela bem pequenininha aqui embaixo. Tá? E vocês aprenderam a tabela periódica com o mestre Paulo Silva, né? Que a Vamos de novo. Que a reatividade, ela aumenta nesse sentido, para baixo e para a esquerda. E o que acontece? O sódio tem número atômico 11, está no grupo 1, o potássio também, só que o sódio tem número atômico 11, o potássio 19, está logo abaixo dele, ele é mais reativo. Sendo mais reativo, ele atua melhor nas reações da célula. Então é interessante para a célula ter mais potássio. Quando o sódio começa a entrar e o potássio sair nessa proporção, e começa a aumentar um pouquinho os níveis de sódio aqui, a célula não quer perder esse potássio, não quer esse sódio dentro. Então a célula vai consumir ATP. E quando ela consome esse ATP, o que vai acontecer? Ela ativa o transporte ativo, empurrando esse sódio para fora. De novo, 3 sódios para fora. E isso faz reabsorver o potássio. De novo, 2 potássios entram. Então, assim que o sódio começa a entrar, esse ATP é consumido, fazendo com que tu vá expelir esse sódio, ativando de novo a proteína carregadora, absorvendo os potássios. Tá? Esse seria um esqueminha básico. E por isso que é bomba. Porque quando volta a ter muito mais índice de sódio fora, a tendência natural é o quê? Entrar, a do potássio sair. Aí gasta energia, volta ao normal. Sódio entra, potássio sai, gasta energia, volta ao normal. Tá? Otávio, o consumo excessivo de sódio faz com que a célula gaste ainda mais energia. Sim, porque tu acaba aumentando mais ainda a concentração aqui fora, né? A diferença de potencial gerada fica maior ainda. Então, a tua tendência maior é botar mais sódio para dentro. Tu tem que gastar mais ATP para eliminar, né? Então, tu vai ter essa ideia. E por isso que faz mal para o nosso corpo, né? Tu não deve, né, comer sal em grande quantidade, né? Tá? Porque tu aumenta a diferença de potencial, né? Aí gasta mais, tá? Toca, né? E aí não deve comer tanto sal. E as pessoas têm um hábito errado, né? Primeiro que as pessoas chamam uma coisa que o sal não é, né? Sal de tempero. O sal não é tempero, ele realça sabor, né? Por isso que tem doce que tu põe uma pitada de sal, que é para esse sal realçar aquele sabor doce, fica melhor a coisa em função daquela pitada de sal. Ele é um realçador de sabores. Então, tu não deve colocar demais, porque senão ele passa a ter um gosto que não era para ter, né? Também na comida. Então, ele altera a comida. A comida fica... Tem gente que faz uma comida que parece um mar morto, né? Tu passa a noite inteira bebendo água depois, né? Para tentar diluir aquele sal, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Então, maravilha. Podemos voltar aqui para as nossas questões. Tá? Ficou dúvida nessa, pessoal? Não, posso. Soro, o erro da 3 é a difusão facilitada. Vamos. É a difusão facilitada? 5 seria facilitada? Vamos ler aqui a 3. Ó. Deixa eu mudar aqui para poder ler melhor. A ocorrência do estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons de potássio por difusão simples. Não, a entrada, cara, é a volta do menos para o mais concentrado, é transporte ativo. A saída do potássio é difusão facilitada.
A entrada do sódio é difusão facilitada. Mas a saída do sódio e a entrada do potássio é transporte ativo, porque há gasto de energia. Embora continue precisando de um carregador, continue precisando ativar uma proteína de canal para ele entrar, tá? É com gasto de energia. Aí é transporte ativo, porque está indo do menos concentrado para o mais. Tá? Então, tá bom. Então, a gente pode passar para a questão 19. E a questão 19 diz assim: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão, estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-las, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido por... Pessoal, primeiro... Opa, veio uma perguntinha aqui. Paulo, eu marquei a 1 porque achei que era difusão facilitada e não marquei a 2, ainda na questão 18, né? Porque pensei que pequenas cadeias de açúcar e aminoácido poderiam atravessar sem ajudas de proteínas transportadoras. Cachumbu, se eu pudesse atravessar pequenos açúcares e pela membrana, não seria necessário a presença da insulina, então não existiria o diabetes, né? Se a glicose passaria normalmente pela membrana, que é um açúcar pequeno, perto dos outros açúcares, não teria necessidade de insulina. Não existiria o diabetes. A célula absorveria a glicose normalmente e tu teria o uso normal dela, né? Então, a diabetes existe em função de nós necessitarmos de um carregador. Tá? Tranquilo? Bem no fim, eu não queria marcar nada, porque pensei que todas estavam erradas. Ó, vamos dar uma lida aqui de novo nelas, ó. Os íons de potássio tendem a sair da célula por difusão simples. Ele usa um carregador para sair? Sim, ele atravessa através de uma proteína. Tá? Se ele atravessa através da proteína, ele tem que ter um carregador para fazer isso. Porque o que entra ao natural na célula, entra através do lipídio. Porque isso é lipossolúvel. Tá? Então, é um ponto importante. Certo? É por difusão facilitada, não por difusão simples. Cadeias de açúcar pequeno. Precisa do carregador. Senão não existiria o diabetes, como eu falei para ti, né? A glicose entraria direto. Tá? A ocorrência de células nervosas. Tá? A ocorrência do estímulo de células nervosas de mamíferos provoca a entrada de citoplasma de potássio. Não, aí é transporte ativo. Tá? As células mamíferas necessitam de ajuda de proteínas. Então, 1 está errado. Peraí. Os íons de potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do seu gradiente de concentração. O certo seria difusão facilitada. Tá? O certo seria difusão facilitada. Essa questão dá como correta essa afirmativa. Já vou responder os dois que mandaram aqui agora. Correto, mas o certo seria difusão facilitada, porque é através da proteína, não por difusão simples. Então, essa questão ela tem um problema. Na verdade, mesmo sendo da URGS, ela tem um problema. A 2, sim, está correta, sem problema nenhum. E a 3 teria que ser transporte ativo. Mas o gabarito dessa questão dá C, né? Então, até um comentário no ocorrência do limiar, o supralimiar de células nervosas de mamíferos provoca a entrada de citoplasma de íons de sódio por difusão simples. Ele está colocando como se difusão facilitada fosse uma difusão simples.
Essa é uma questão conceitual aqui, problemático. Tá? Eu já vou colocar aqui. Ah, também pensei nisso, valeu. Na realidade, todas não, né? Somente a 2 estaria correta. Teria que ter somente a 2, apenas a 2. Então, essa é uma questão para a gente fazer uma crítica a ela, né? Em função dessa estrutura aqui. Por ser lipossolúvel, ela não passaria por difusão. Não, se for lipossolúvel, ela passa por difusão simples. Mas não é lipossolúvel. Eu tenho um monte de coisa agora aqui. Senhor, por favor, para polarizar, há gasto. Agora, para despolarizar e repolarizar, não. Ó, quando ela despolariza, porque ela primeiro despolariza e depois ela repolariza. Porque a membrana já está polarizada. Eu tenho 3 sódios para 2 potássios. Ela está polarizada. Existe uma diferença de potencial. Então, quando ela despolariza, não há gasto. Quando ela repolariza, porque ela está... Repolarizar é polarizar de novo. Porque ela já estava polarizada. Então, aí há gasto. Tá dado. João botou aqui. Por simples solúvel não passaria por divisão simples? Não, mas aqui não é lipossolúvel, está indo pela proteína e não pela gordura, né? Eu fiquei até confuso. Simples, facilitadas são diferentes, mas essa questão é considerado igual. Na realidade, Otávio, essa questão ela foi mal elaborada, mesmo sendo da URGS, tá? Ela colocou como se difusão simples envolvesse difusão, osmose e difusão facilitada. Ela envolveu todas elas numa só. Tá? Tem alguns livros que trazem difusão simples envolvendo tudo. Aí, assim, a difusão, como a gente chama de difusão simples, a gente chama de diálise, aí difusão facilitada e a osmose e difusão facilitada. Ele colocou tudo como sendo uma difusão simples. Na realidade, fica ruim o termo, né? Ruim. Certo? Mas tem alguns livros que trabalham assim. Tanto é que existe o termo hemodiálise, porque tu vai querer fazer uma difusão, né, ali dos íons. Tá? Então, é uma questão que teria que ser criticada, combatida, mas ninguém faz isso, né? E a URGS é para tudo responder. E a URGS nos tirou do processo de contestação das questões. Eu não posso contestar uma questão, a menos que eu esteja inscrito no vestibular. Se eu não tiver inscrito no vestibular, eu não posso contestar essa questão. Tá? Então, esse é o detalhe. Ok? Esgotou essa aqui, pessoal? Posso passar para a próxima? Sim? Então, vamos lá. A questão, então, 19. Uma cozinheira colocou sal, botou a batata e ele absorveu. Tá, aí sim. O sal foi absorvido pelas batatas. Bom, se é sal, é soluto. Se é soluto, não pode ser osmose. Fora. Tá? Exocitose é tudo que sai, é expelido, que é o processo da digestão, eliminado, secretado, né? Então, o sal não foi por exocitose, porque, né, o sal está no caldo do feijão, né, não nas células. Então, não pode ser exocitose. Pinocitose é líquido, tá? E a batata teria que estar englobando esse líquido do feijão, que não acontece, tá? Fagocitose, a batata fez um pseudópode, né? A célula da batata fez um pseudópode e envolveu o sal, que também não é. Então, é difusão, porque o transporte correu a favor do gradiente de concentração. Sim, a batata sem nada de sal, o outro ali, então ocorre por difusão o processo, tá? Essa seria a ideia. E é mais ou menos a mesma ideia, que tá, ajeitar aqui, é mais ou menos a mesma ideia da questão anterior, tá? Está passando por difusão o sal, né? Ao invés de citar uma difusão facilitada. Seria difusão facilitada nesse caso? Sim, facilitada nesse caso. Tá? Essa é a ideia, tá? Então, passaria a mesma situação. Vou ver aqui uma perguntinha.
Falou. Tá? 20. Analise as seguintes afirmações sobre a membrana plasmática e assinale-as com V ou F conforme verdadeira ou falsa. Tá? Então vamos lá. Cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como portas de entrada e saída de moléculas do meio interno para o externo na célula e vice-versa. Ok. Tá? Isso é real. Tá? Eu fiz assim para olhar qual é que tinha uma verdadeira para eu saber, para poder eliminar, tá, pessoal? Então, a primeira é verdadeira, cairia fora a letra B e a letra D. Tá? Mosaico fluido é um modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para as membranas que envolvem as organelas celulares. Falsa, porque as organelas celulares vêm da membrana plasmática. A membrana gera o retículo Golgi, o Golgi lisossomo. Então, é falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso na letra A. Verdadeiro, falso na letra C. Não eliminou nada ainda. As proteínas periféricas se encontram embutidas nas membranas, interagindo fortemente com as porções hidrofóbicas e os lipídios. Não, se ela é periférica, ela está na parte hidrofílica. Tá, pessoal? Na parte hidrofílica. Então, aí já vai quebrar da letra C, né? Porque ela é periférica, ela vai estar na parte hidrofílica. Não na hidrofóbica. A hidrofóbica é bem no meio da membrana. Certo, pessoal? Tranquilo? E a última, O2 e CO2, ácidos graxos, hormônios e esteroides são substâncias que entram e saem da célula por difusão simples. Ok. São lipossolúveis, né? Pois o movimento acontece pela força do gradiente de concentração. Perfeito. Tá? Aqui, ó, pessoal, tem uma frase que está mostrando a ideia do que eles estão querendo sempre usar como termo de difusão simples nas últimas questões que a gente viu. Ó. Se é a favor do gradiente de concentração, seria um tipo de difusão simples, porque é a favor do gradiente de concentração. Tá? Por isso que aqui eles consideraram, na 18, eles consideraram como uma difusão simples e não como uma difusão facilitada, que é o que deveria ser, porque é o real do que acontece. Tá? Então, resposta da 20, letra C, Canadá. Tá? 21, pessoal. É o quadrinho aqui. Tá? Do Garfield, bota ali. Você vive debaixo da terra e come porcarias. É isso aí. O que você faz para conseguir a comida? Eu cavo. Isso não é muito glamouroso, mas é assim que eu ganho a sujeira de cada dia. Tá? Então, assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal. As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, tá? Tranquilo. Possuem um corpo celomado e segmentado, perfeito, tá? Convertem os detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo. Toda a formação do que uma minhoca faz, né? Ela faz a aerização do solo, ela forma o humus, ela é um anelídeo, tem um corpo metamerizado, é o primeiro grupo de indivíduos celomados, teoricamente, tá? É um esquizocelomado, se aparecer esse termo, tá, pessoal? Quem é protostômio é esquizocelomado. Quem é deuterostômio é um enterocelomado. Tá? Ele pergunta. Eu li que os cordados são segmentados, tá certo? Tá certo, Cachambu? Tá certo. Nós temos uma segmentação durante a vida embrionária, tá? Bem característica. E depois ela não é tão característica, mas em teoria teria uma cabeça, um diafragma que separa o tórax do abdômen, eu teria um abdômen, tá? E os membros ligados a essas estruturas, né? Então nós teríamos um corpo teoricamente segmentado, tá? Tu deve ter visto a segmentação na minha barriga de tanquinho, né? Eu tenho, maravilhosa, né? Ali. Então, tem o processo da segmentação, sim. Tá? Tranquilo.
Bom, feito? Vamos ver a letra B. As cobras cegas são vertebrados dos filhos dos anelídeos. Se é vertebrado, não pode ser anelídeo. Né? Está errado direto. As cobras cegas são invertebrados do filo dos cordados, que possuem corpo celomado, não segmentado. Ela é segmentada. Cobra cega, é filo cordado, mas ela não é invertebrada, né? Porque ela é anfíbio. Tá? Os únicos cordados que são invertebrados são os cordados chamados de cefalocordados, fotocordados, que é o anfioxo, e os urocordados, que é a assídia, né? Os tunicados. Tá? Até os tubarões já são considerados vertebrados porque tem a vértebra de cartilagem. Aí tem a discussão se é ou não é, e por isso que hoje em dia se caracteriza mais pela formação do crânio, né? São os craniados, os não craniados. Tá? As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem pseudoceloma. Pseudocelomados somente os nematódios, ou nematódios, nematelmintes ou asquelmintes. Tá? Tudo é o mesmo grupo. Tá? Tudo é o mesmo grupo. Só para lembrar para vocês, asquelmintes é um superfilo que tem dentro dele o filo nematoda, o filo nemertina, o filo gnatostomúlida, o filo quinorrinca, gastrorrinca. São vários filos menores que a gente não estuda, a gente só estuda o filo dos nematodos. Tá? Então eu posso chamar de nematoda, asquelminte, porque todo nematoda é um asquelminte, ou ainda a junção dos dois nomes, os nematelmintes, são os vermes cilíndricos. Tá? E somente dos grupos que a gente estuda, somente é pseudocelomado os nematóides. Tá? Então, para lembrar, porífero não tem tecido. Quinidário é o único diploblástico. Porífero não tem tecido, então ele não pode ser diploblástico. Quinidário é o único diploblástico. Tá? De Plateumintes em diante, são todos triploblásticos, sendo Plateumintes o único triploblástico acelomado. O diploblástico não pode ter celoma porque não tem mesoderme, não tem como ter celoma. Tá? Não era um termo utilizado para diploblástico, o acelomado, porque a presença ou não do celoma depende do mesoderme. Então, era para ser só o Plateumintes, mas como acelomado só quer dizer sem celoma, já foi utilizado para diploblásticos. Então, dos triploblásticos, acelomado, o único é o Plateumintes. Tá? Pseudocelomado, o único são os nematóides. Todos os outros são celomados. Tá? Qual a curva que representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde o seu nascimento até a fase adulta? Tá? Não interessa se é hemimetábulo, não é hemimetábulo, tá, pessoal? O crescimento dos artrópodes básico é um só. Não existe crescimento até adulto. Ele tem que fazer a equidise. Não existe esse, não existe esse. O único que pode ser é nasceu, aí faz equidise, cresce, com o tempo da sua mãe, equidise, cresce, e é o que vai fazer. É o crescimento por patamar. Quando chegou na vida adulta, não sofre mais equidise, fica o tempo todo do mesmo tamanho. Portanto, a resposta é a letra E. E esse crescimento aqui seria o nosso, né? Vai crescendo e aí para de crescer, basicamente, ou poderia representar o nosso também nessa curva aqui. Tu nasce com tamanho X e aí tem uma aceleração do crescimento, aquele tirão de crescimento que tem, que a gente diz que dá na adolescência, que eu estou esperando até hoje, né? E aí tem esse processo aqui. 23, pessoal. Questão 23. O que diz a questão 23? Tá? Com o objetivo de desenvolver um trabalho interdisciplinar, professores de biologia e de português fizeram a seguinte proposta. Os alunos descrever um animal imaginário baseando-se em características vistas nas aulas de zoologia para utilizá-los na criação de uma lenda. Deixa eu só me ajeitar aqui, pessoal. Eu tô
um probleminha. Eu tenho que ter umas almofadas para aparecer na câmera, senão eu não saio na câmera, tá? Então, pequenininho, né? Não sai na câmera, tá? As descrições dos 3 alunos tiveram destaque semelhantes a animais presentes na natureza, conforme o quadro a seguir. Joana. O meu animal possui alta capacidade de voo, um sistema respiratório baseado em tubos que possibilitam trocas gasosas diretamente entre o ar atmosférico e todas as células corporais, e uma forte armadura que serve de esqueleto. O Paulo. Animal, claro que o Paulo era um animal marinho, né? Claro, né? Óbvio, né? Óbvio. Tá? Animal marinho e carnívoro, com esqueleto interno, tem um sistema que atua na locomoção, na captura, na respiração e na captura de alimentos. Tá? O Marcelo, o animal com hábitos noturnos, voa, pode transmitir raiva e orienta-se por um sistema de ecolocalização. Tá. Assinale a alternativa que representa os animais encontrados na natureza e que possuem as mesmas características descritas por Joana, Paulo e Marcelo no quadro, respectivamente. Pessoal, Joana descreveu um inseto que tem um sistema respiratório baseado em tubo, que é o sistema traqueal. As traqueias têm aberturas laterais no abdômen e distribuem o oxigênio direto para as células, que é uma adaptação ao voo, para ele poder voar mais rápido, tá? Ali, e ter energia para o voo, tá? E um exoesqueleto externo, que funciona como armadura, ou seja, que é a estrutura que é feita de quitina. O Paulo descreveu um equinodermo, tá? Um animal marinho com esqueleto interno, tem um endoesqueleto calcáreo, que tem um sistema que atua na locomoção, respiração e na captura de alimento, porque ele tem um sistema ambulacrário, que serve para mexer os pés ambulacrais, e esses pés ambulacrais eles podem esticar e capturar o alimento, então ajuda na captura, e como a água entra por aqui, ela passa por difusão para todas as células também, então o oxigênio que está presente na água vai passar por difusão, então ela ajuda no processo da respiração. O Marcelo descreveu um morcego, né? Um animal noturno que voa, transmite raiva e se localiza pela ecolocalização. Então, a letra A tem que ser um inseto, 2 um equinodermo, 3 um mamífero, porque o morcego é o mamífero. Ele queria o grupo e não a descrição do animal específico, tá? Essa é a ideia. Fechou? Tangraninho? Maravilha. Tá? Então, resposta, letra A. Tá? Nós vamos para a questão 24, tá? A versão 24, nós temos o que aqui? Os artrópodes constituem o mais numeroso grupo animal existente na Terra. Sobre os artrópodes, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa incorreta. Pessoal, isso é uma coisa que não existe no Enem, né? Mas existe na URGS. O URGS pede para marcar incorreto, onde estão todas corretas, exceto aqui, ó, tá? Então, entre os artrópodes, entre os insetos, existem espécies que possuem desenvolvimento indireto, com metamorfose completa, holometabolia, com larvas e adultos vivendo em locais distintos com hábitos alimentares diferentes. Perfeito, é o caso da borboleta. Tá? Que tem um ovo, que vira uma lagarta, que come folha, aí forma um casulo, sofre metamorfose e gera um adulto que come o néctar da flor. Se alimentam de coisas diferentes, não há competição entre o adulto e a larva. Perfeito. B. Os grupos de artrópodes, insetos, insetopeias, piolhos de cobras, crustáceos e aracnídeos são facilmente reconhecidos pela morfologia externa, sendo a divisão do corpo, o número de pernas e antenas, importantes características para esse reconhecimento. Perfeito. Inseto tem 3 pares de pernas, 1 par de antena. A centopeia tem 1 par de patas para cada segmento e 1 par de antenas. O piolho de cobra tem 2 pares de pernas por anel, por segmento, tá? Os crustáceos, a maioria tem 10 patas e 4
antenas, é o único grupo com 4 antenas. Os aracnídeos têm 8 patas e não possuem antenas, é o único grupo dos artrópodes que não tem antena. Tá? Então, pessoal, é perfeito isso aí. Na letra C, os artrópodes podem ter circulação fechada e os órgãos excretores designados protonefrídeos. Tudo errado. Artrópode tem circulação aberta, tá? E o sistema excretor depende do grupo. Inseto, quilópodo e diplópodo é tubo de Malpighi, né? Aranha, tubo de Malpighi e glândulas coxais, e crustáceos, glândulas verdes, né? Então a resposta já é a letra C. Vamos ver a letra D, o que estava escrito. Muitos artrópodes são vetores de doenças humanas. Sim, mosquitos, tá? Tais como mosquitos, febre amarela, malária, da leishmaniose. Perfeito. Podia ser o barbeiro com mal de Chagas, podia ser o carrapato com febre maculosa, tá? Tem vários. O crescimento dos artrópodes ocorre por meio de muda ou equidise e é regulado pelo hormônio equidisona. Perfeito. Tá? Então, questão 24, resposta à letra C, Canadá. 25. As afirmações abaixo referentes aos artrópodes. As centopeias apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco. Perfeito. É isso aí. Verdadeiro. Isso já tira a letra B, a letra C. Insetos têm 3 pares de pernas e 2 pares de antenas. Falso. Ele tem 1 par de antena. Tem 2 antenas ou 1 par. Escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através dos ferrões das quelíceras. Não, o escorpião é no aguilhão, na ponta do final do abdômen. Tá? Quem introduz pela quelícera é a aranha, o escorpião não. Otávio, Soro, qual é o conceito biológico de tronco? Fusão de tórax e abdômen. Quando tórax e abdômen parecem uma coisa só, nós chamamos de tronco. Tá? Quando cabeça e tórax são fundidos, é cefalotórax. Tá? Aí, então, o escorpião aqui é falso também. Os crustáceos geralmente têm corpo dividido em cefalotórax, ó, cabeça e tórax é uma coisa só, e o abdômen separado, e 1 par de antenas. Não, é 2 pares de antenas. Então, a primeira é verdadeira, o resto tudo é falso, letra A. Foi, pessoal? Tranquilo? O crustáceo tem 2 pares de antenas. O único com 2 pares de antenas. Analise a organização dos seguintes grupos de animais. Classe, aves, família Psittacidae. A gente só leu o segundo, tá? O Aedes, né? Aedes, né? Sempre é o segundo. Tá? Psittacidae. Espécie, Anodorhynchus hiacintinus, arara azul grande. Anodorhynchus glaucus, arara azul pequena. Ararauana, arara canidé. Espécie Ara macal, aracangá. Espécie Amazona estiva, papagaio verdadeiro. Amazona brasiliensis, papagaio de cara roxa. Tá? Várias espécies. A taxonomia dos grupos listados compreende. Ó, todos são pertencentes à mesma família e à mesma classe. Nós temos Anodorhynchus é o mesmo gênero, um gênero, 2 espécies, 2 gêneros mais 2 espécies, 3 gêneros mais 2 espécies. Então, nós temos 2, 3, 4, 5, 6 espécies e 3 gêneros. 3 gêneros pertencentes a 3 gêneros e 6 espécies pertencentes à mesma ordem. Tá? Perfeito, pessoal, porque se eles são da mesma família, eles são obrigatoriamente da mesma ordem. Reino, filo, classe, ordem, família. Se são todos da mesma família, são todos obrigatoriamente da mesma ordem. Tá? Isso é só para não ficar
direto saber se tu sabe o sistema de classificação. Fechou, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Tá? Questão, então, 27. Tá? Questão 27 é assim. Nos ambientes submersos, poucos metros de profundidade, as paisagens já são decoradas ou mesmo completamente construídas por bancos de gramas marinhas e de macroalgas. Assim como as gramas marinhas e as algas formam vastas pastagens, sendo importante fonte de alimento para o abrigo de diversas espécies de organismos. Por exemplo, desses animais que dependem de muitos recursos pesqueiros tradicionais de Santa Catarina, como garoupas, lagostas e vieiras. Análise da proposição dos animais citados no texto, assim, possuem 3 folhetos embrionários. Então, vamos ver os animais citados no texto. Diz assim, estudo por gramas marinhas, algas marinhas, folhamentos de diversas espécies, como, por exemplo, garoupas, lagostas e vieiras, todos têm 3 folhetos embrionários. Pertencem ao mesmo filo. Não, são 3 filos diferentes. Garoupa é filo dos cordados, é peixe. Lagosta é crustáceo, filo dos artrópodes. Vieira é um molusco, filo molusca. 3 filos diferentes. Pertencem à classe crustácea, somente a lagosta. Possuem notocorda na fase embrionária. Somente a garoupa. Tá? Então, pessoal, somente a uma é verdadeira. Possuem 3 folhetos embrionários. Letra E, Equador. Veio uma perguntinha aqui. A partir de qual grupo aparece o terceiro? Plateumintes. Porífero, quinidário, Plateumintes. É o terceiro grupo. A partir desse, todos têm. O mais fácil dado é tu decorar assim, ó. Porífero não tem nenhum, quinidário tem 2 e o resto tem 3. E tu não vai errar nunca. Porífero, 0. Quinidário, 2 folhetos. Resto, 3 folhetos. Tá? É o mais fácil para não ter confusão nenhuma. Ok, pessoal? Essa foi a questão 27. Vamos para a questão 28. Questão 28, vamos lá. Dentre os vertebrados, os peixes apresentam a maior diversidade em número de espécies, com fundamental importância ecológica para o equilíbrio dos ambientes marinhos e de água doce. Esses vertebrados são classificados em 2 grandes grupos, os condrictes e os osteítes. Sobre as principais características desses peixes, assinale a alternativa correta. Os osteítes possuem a epiderme coberta de escamas dérmicas? Não. Epidérmicas. E quando tu raspa a faca assim, ó, a escama salta porque ela já limpou peixe uma vez na vida, né? Ou seja, quando tu raspa aquela faca, elas escaminham para tudo que é lado. Se elas fossem dérmicas, elas atravessariam a epiderme e estariam presas na derme. Seria difícil de arrancar. Seria quase como uma pele que tu teria que separar a pele do restante. E ela é fácil. Então, ela é epidérmica. Tá? E outra coisa, eles apresentam a bexiga natatória. Então, mesmo que tu não soubesse se a escama é epidérmica ou dérmica, tu tivesse dificuldade de saber isso, tu sabe que os peixes ficam parados na água, porque tem bexiga natatória. Embora a maioria dos peixes apresente respiração branquial, alguns osteíctes possuem um pulmão primitivo e, portanto, são capazes de absorver oxigênio atmosférico, sendo conhecidos como peixes pulmonados, entre aspas. Perfeito, correto. Tá? Condrictes, representado pelos tubarões e pelas raias, apresentam um esqueleto predominantemente ósseo. Se é condrictes, condros é cartilagem. Não pode. Tá? D. A principal excreta nitrogenada liberada pelos peixes é o ácido úrico. Não, pessoal, o ácido úrico é de animal terrestre. Peixe ósseo, amônia, peixe
cartilaginoso, ureia, tá? E os peixes possuem circulação simples, perfeito. Um coração possui 4 câmaras? Não. O coração tem 2 câmaras, um átrio e um ventrículo apenas. Tá? Então, resposta correta, letra B, Brasil. Já tinha dito que ela era correta, que estava perfeita, mas só para ver o que estava errado nas outras. Tá? Deu uma lembradinha aqui nos peixinhos? Então, vamos para a questão 29 e vai ser a última que eu vou corrigir com vocês, tá, pessoal? Porque o nosso horário fechou, está na hora do almoço de vocês aí, tá? As aves são animais endotérmicos que mantêm a temperatura corporal em torno de 40 graus, tá? Pessoal, a ave tem um metabolismo muito mais alto que o nosso, então a temperatura é mais elevada dela, tá? Com relação ao aspecto fisiológico das aves, considere as afirmativas seguintes. O isolamento térmico do corpo, em função da cobertura de penas de camada de gordura subcutânea, contribui para a manutenção da temperatura corporal. Perfeito. As penas formam uma barreira e a gordura a outra barreira que tem na pele, embaixo da pele principalmente, por isso que a pele da galinha é tão gordurosa, né? E manda remover a pele para ter menos teor de gordura, aquela história toda. Embora o galetinho com a pelezinha bem queimada, aquela pelezinha dê um sabor mais, derrete aquela gordura na carne, então um saborzinho melhor, tá? Acho que eu tô com fome, né, pessoal? Eu falei com tanta vontade no galetinho que acho que eu tô com fome. Certo? Então, correto. As aves não precisam aquecer-se ao sol para manter a temperatura. Não, a temperatura é pelo próprio metabolismo. Quem faz isso são os répteis que são ectotermos, né? Que tem inclusive o termo lagarteando ao sol. Tá? 3. As aves necessitam de mais alimento proporcionalmente ao peso do seu corpo que os animais ectotérmicos. Sim, que como ela tem que produzir o próprio calor do corpo, ela demanda um metabolismo mais alto, ela vai precisar de mais nutriente comparativamente. Um réptil pode passar longos períodos sem comer. Tá? 4. Por serem endotérmicas, as aves são mais evoluídas que os animais ectotérmicos, como lagartos, serpentes e anfíbios. Tá? Eu poderia marcar isso, tá? De forma correta, se eu for pensar que o homem é ectotérmico todo, tá? Mas essa questão, já tem uma perguntinha aí, eu já vou dar uma olhada aí, tá? Essa é uma questão diferente, tá? Então, é estranho tu dizer isso. Então, fica essa aqui como uma errada, tá? Não posso dizer que ela é mais evoluída. Ela tem um metabolismo diferente, uma estrutura diferenciada, né? Não é porque é parecida com a gente que é mais evoluída, é uma evolução divergente, tá? Então, a 1 está correta, as 2, as aves não precisam se aquecer ao sol, então também está correta. 1 e 2 correta. A 3, as aves necessitam de mais alimento, também está correta. 1, 2 e 3, letra D de Dinamarca, tá? Deixa eu ver qual era a perguntinha que me mandaram aqui. Exatamente o que o Caxambu colocou ali que eu estava falando, né? Na realidade, o ser mais evoluído é estranho. Fulano evoluiu a partir do ciclano, aí ele é mais evoluído porque ele veio do ciclano, tá? Surgiu uma característica nova e a partir dessa característica nova todos vão ter. Então, esses são mais evoluídos. Não. Mas essa é uma característica de situação divergente, né? Porque o réptil que dá origem aos mamíferos é diferente do réptil que vai dar origem às aves. E essa característica aparece em 2 grupos depois, né? Então, o mais evoluído é, no mínimo, estranho nessa história. Tá? Tranquilo? Então, esse é o ponto. Eu já falei daquele sitezinho para vocês do Tall Web, né? Bem uma olhadinha ali, que vê bem direitinho a evolução por onde vai. tallweb.org, vai abrir a Árvore da Vida, que é da Faculdade de Houston. É bem legal de ver. Vai clicando, são links que vai indo cada passo evolutivo depois. É bem legal.
Tá, pessoal? Então ficamos hoje por aqui. Próxima aula a gente corrige as outras que estão faltando, tá? Algumas são mais rápidas, então é mais fácil da gente corrigir, tá? Essa 30 aqui, que é da coisa dos peixes, aqui vai demorar um pouquinho mais, as outras são mais rapidinhas, tá? Certo? Então, até amanhã, né? Amanhã de tarde a gente se encontra de novo nesse bate-espaço, tá? E a gente corrige as que estão faltando. Certo? Valeu! Tchauzinho a todos!